fazendo essa introdução, tem que ficar saindo e entrando aqui para liberar o pouco que está chegando. Sobre o Novo Testamento, né? Então, hoje nós vamos ver o Evangelho segundo escreveu Lucas, tá? Boa noite para quem chegou aí, que a gente não deu boa noite. O Evangelho segundo Lucas, ele está nessa lição aqui de uma maneira assim bem prática, bem visualmente fácil de ser entendido, né? Então eu acho que vai dar bem certo assim para a gente poder trabalhar direitinho, tá? Vou tentar passar aqui para frente. Então, lição 10, a gente vai tentar fazer a 10 e a 11. Vamos ver se vai dar certo, né? Primeira coisa, Lucas, ele é o terceiro evangelho e ele faz parte dos evangelhos sinópticos. Vocês sabem o que é evangelho sinóptico? Não sei. Alguém sabe? Ao, pa- ao parecido, as escritas são quase semelhantes. Exatamente. O evangelho sinótico é um evangelho que tem o mesmo olhar. Ele tem um olhar parecido, né? Um olhar parecido. O pessoal da oftalmologia aí vai ter mais facilidade com o termo, né? E Lucas é o terceiro. Só que a gente vai prestar atenção aqui hoje que o evangelho de Lucas, ele tem muita coisa, mas muita coisa distinta dos outros evangelhos. Tem muita coisa que tem no evangelho de Lucas que não tem nos outros evangelhos. E aí a gente, tendo isso em mente, fica mais fácil para poder entender a diferença do evangelho de Lucas, apesar dele ter o mesmo olhar, um olhar muito parecido com os outros evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. O João, que é o diferentão, né? Vamos lá. O destinatário, ele escreve exclusivamente para uma pessoa que é identificada na carta como Excelentíssimo Teófilo. Teófilo é uma palavra grega que tem um significado, significa amigo de Deus. Algumas pessoas querem sugerir que Lucas está escrevendo para aquelas pessoas que se identificam como amigo de Deus, mas não é essa a proposta. Teófilo na carta é o nome de uma pessoa mesmo, né? É o nome de uma pessoa. A pessoa se chama Teófilo, amigo de Deus. Mas essa carta também, ela era lida, todas as cartas elas eram lidas nas comunidades, né? Para tentar de alguma forma multiplicar o conhecimento daquilo que tinha sido passado. A linguagem, ela é uma linguagem histórica, então ele escreve em formato de história. Isso aí também a gente vai estar olhando bem sobre isso aqui. A data que foi escrita, ela é bem controversa. Pode ser da década de 60 até o ano 95, mas os historiadores eles resumem muito esse tempo mais para perto do ano 80 depois de Cristo, né? Então não existe um censo assim exato sobre quando que foi escrito esse livro, mas pelas coisas que ele coloca no livro, a gente entende mais ou menos que foi ali pelo ano 80. Lucas apresenta, depois eu vou ver qual é esse texto aqui e vou consertar para mandar para vocês, tá? Mas Lucas apresenta Jesus como Salvador, diferente de Mateus e Marcos. Na realidade, os evangelhos de Mateus e Marcos, eles nem usam essas palavras Salvador e salvação, enquanto Lucas usa a palavra Salvador 2 vezes e usa a palavra salvação 5 vezes. Então, para Lucas, Jesus ele é o Salvador e é apresentado em toda a carta como Salvador. Aí a gente precisa fazer essa pergunta: Salvador de quem? Se você fosse responder assim agora, Jesus é Salvador de quem? O que você falaria? Salvador da humanidade. Unidade? Salvador da humanidade. Da humanidade, a gente precisa ter uma noção clara do que significava isso para a época. O que significava isso para a época em que esse livro foi escrito? Porque para as pessoas daquela época, as pessoas tinham muitos deuses. E de repente, Deus de Israel ser representado
pelo Filho de Deus, no caso Jesus, que se apresenta como Salvador, e o Salvador não só dos judeus, mas o Salvador de toda a humanidade, era um negócio assim bem controverso para aquela época, né? Os judeus tinham muita dificuldade com isso. E aí a gente precisa ter isso em mente para poder traçar aqui a linha de raciocínio. Então a gente vai caminhar aqui e vai ver que Jesus era o Salvador. E a gente vai tentar responder esse Salvador de quem? Meire, isso mesmo, 19:10. Você consegue ler para a gente? É, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pronto, é isso mesmo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então Lucas vai o tempo todo apresentar Jesus como Salvador. A gente vai tentar responder essa pergunta aí, Salvador de quem? E passando por essa pergunta, a gente vai ver algumas ênfases que Lucas dá durante todo o livro. Então vamos para frente aqui, ó. Lucas 4:18. Alguém consegue ler esse texto? Está aí na tela. O O Espírito Espírito do Senhor está sobre mim. me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, aqui a gente já tem um pouco da resposta, ou parte da resposta, de quem Jesus veio salvar. Salvador de quem? Primeiro, Salvador dos pobres, dos cativos, dos enfermos, aí está simbolizado pelos cegos, mas dos enfermos, e para libertar os oprimidos, né? E apregoar o ano aceitável do Senhor. Ter essa noção de que Jesus veio para a humanidade, né, como vocês citaram, é muito importante, mas também é importante para Lucas, e ele está dando bastante ênfase, e esse texto é um texto que ele tira lá de Isaías e joga aqui no relato dele, como que diz assim, Jesus é esse. Ele leu esse texto e falou desse texto com propriedade, porque realmente ele fez o que estava nesse texto aqui. Outra coisa que a gente vai ver um pouco mais lá na frente é sobre o Espírito Santo. E aqui nesse texto já traz aí o Espírito do Senhor, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente, tá? Alguém quer falar? Meire quer falar? É que Jesus, por que destaca no texto? Porque Jesus priorizava essas pessoas. Exatamente. As andanças de Jesus eram justamente no meio dessas pessoas, né? Priorizar essas pessoas. Exatamente. A gente vai dar uma passeada em algumas ênfases que Jesus deu, e a gente vai prestar sempre atenção que ele estava envolvido com esses povos aí sempre, né? Esses grupos. Perla, Meire, vocês queriam falar? O Teófilo, ele era judeu, gentil ou não se sabe? Grego. Primeiro, daí se parte que Teófilo era um nome grego. Lucas era grego. Provavelmente essa carta foi escrita de uma cidade grega, né, Ah, tá. de língua grega. Então, talvez seja algum colega de Lucas, algum amigo, alguém que tenha sido evangelizado por ele, mas com certeza é alguém de grande relevância na sociedade. Isso aí é certo. Obrigada. Vamos lá? Perla? Não, eu não ia falar, não. Foco. Então vamos para frente aqui. Tem muita coisa no Evangelho de Lucas que a gente só vê no Evangelho de Lucas, apesar deles ser sinóticos, a gente só vê nele. Exemplos são as parábolas do capítulo 15, né? Se você for lá no capítulo 15, você vai ver a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido. E isso já traz também uma resposta sobre Salvador de quem? Jesus é Salvador de quem? Ele veio para ser Salvador, Lucas está apresentando ele como Salvador. A ênfase que o Lucas dá é que ele é Salvador do perdido. E essas parábolas que só Lucas conta, nem os outros evangelistas contam, ela dá uma ênfase muito grande, né? Muito extensa, é um texto para falar que Jesus é Salvador do perdido. Então a gente precisa mesmo assim ter isso em mente, né? Jesus veio para salvar o que estava perdido, né? E ele usa essa linguagem de uma forma bem explícita, né?
as pessoas da época, elas teriam dificuldade com isso. Eu tô com um eco aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar som. Acho que agora melhorou. Melhorou aí? Bom, acho que vocês não estavam com eco, era só eu mesmo. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, conta a mesma história. Jesus veio salvar o que estava perdido. Eu vi um videozinho desses videozinhos da internet, cortes de pregação, e o cara estava pregando, falava bem assim: a ovelha perdida, ah, aliás, o filho perdido, o pastor não deve ir atrás de quem saiu de casa. O pastor não deve ir atrás de quem abandonou o evangelho, porque o filho perdido, né, o filho pródigo, o pai não foi atrás dele. O pai ficou esperando ele se arrepender e voltar. Só que as três histórias é a mesma coisa, é a mesma história. É Jesus falando: não, eu quero achar aquele que se perdeu. Então, a ovelha perdida ele foi atrás, a dracma perdida ele foi atrás, e o filho perdido ele foi atrás. De uma forma diferente, né? Ele estava todo pronto para recepcionar o filho quando ele voltasse, né? Então, a gente precisa ter essa noção bem clara de que Jesus veio salvar quem está perdido. Deixa eu liberar aqui para a Ieda. Ok. Boa noite, Ieda. Seja bem-vinda. Vamos para frente aqui. Então, Deus ama, busca e recebe os homens perdidos. Uma das respostas sobre quem Jesus veio salvar os perdidos. Ok? Ok. Lucas, ele fala sobre arrependimento, graça, misericórdia e perdão dos pecados mais do que os outros evangelistas. Apesar dos outros evangelistas tratarem também disso, Lucas, ele é diferenciado, ele dá mais ênfase nessas questões aí, né? De arrependimento, graça, perdão dos pecados. Então ele está interessado em mostrar que Jesus é o Salvador, mas ele está interessado também em mostrar a necessidade de arrependimento, a necessidade que a gente tem da graça e da misericórdia de Deus e dos perdões do pecado que só Jesus está interessado em nos apresentar. Lucas 3,6, alguém pode ler? Lucas 3,6. Estou abrindo aqui. Toda a carne verá a salvação de Deus. Pronto. Eu tinha até colocado ali em cima, né? Toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas ele está interessado em chegar na resposta que vocês deram no início do estudo, né? Para toda a humanidade, para toda a carne. E falar isso aqui, falar que a salvação de Deus estava disponível para todas as pessoas, de todas as nações, de todos os povos, era algo muito complexo, muito difícil de ser assimilado, especialmente pelo judeu. Porque o judeu, ele tinha entendido e tinha assimilado que ele era povo de Deus, que não existia outra possibilidade para os outros povos, que era Jesus, o Salvador da humanidade, ou melhor, que Deus era o Salvador do povo judeu e que todos os outros povos seriam então escravos dele, né? E Jesus está mostrando exatamente diferente, que ele veio para o perdido, que ele veio para o encarcerado, que ele veio para o doente, que ele veio para o oprimido. Tudo isso é uma ênfase que Lucas está dando. Então, lembra disso, Jesus veio para todas as pessoas de todas as nações, né? Uma ênfase que Lucas dá diferente de Mateus. Mateus ele mostra a genealogia de Jesus a partir de Abraão. Ele só vai até Abraão. Porque a ênfase dele era mostrar que Jesus fazia parte do povo judeu. Agora, Lucas não. Lucas ele quer apontar que Jesus ele veio como humano, apesar de ser 100% Deus, ele era também 100% humano, que ele era filho de Adão, que é pai de toda a humanidade, e filho de Adão, que era filho de Deus. Então, Jesus, como Salvador de todos os povos, de todos os humanos, é apontado como aquele que veio consertar o erro que começou lá em Adão. Então, ele começa
com a sua genealogia aí apontando desde Adão para tentar esclarecer que, que ele veio para todos os povos, né? Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que Lucas participou, Lucas foi companheiro de Paulo em alguns projetos missionários e cuidou de Paulo, né? Cuidou dele em tempos de prisão. Ah, então, muitas das coisas que Lucas aprendeu, muitas das coisas que Lucas ouviu foi através de Paulo ou de quem andava com Paulo. E uma das coisas que Paulo foi chamado é para ser apóstolo, né, ou enviado para os não-judeus, povos de outras nações, né, povos não judeus. E Lucas aprendeu isso. Jesus, ele é salvador de todo mundo. Então, para a gente deixar bem enfatizado isso aí. Salvador de quem? Salvador de todo mundo, Salvador de toda a carne. Essa é a ênfase. Lucas, ele aponta Jesus como Salvador do todas as nações poderiam ler essa carta. E lembra que ele está escrevendo para um grego, né? O Teófilo é um grego, ele está escrevendo para um grego, dizendo assim: eu achei o Salvador do mundo. Eu descobri que ele é Salvador do mundo. E ele faz uma pesquisa, né? O Evangelho de Lucas é fruto de uma pesquisa. E como fruto dessa pesquisa bem apurada, como um estudioso que era, como um médico que era, ele faz uma pesquisa bem feita e apresenta ela de uma maneira bem detalhada para mostrar que Jesus Cristo é o Salvador. Ele queria que o Teófilo e todas as pessoas que tivessem acesso a essa carta soubessem que Jesus Cristo é Salvador, não só do judeu, não de um povo exclusivo, mas de todos os povos, de todo mundo. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem parar aí, interromper, tá? Que a gente continua. Ó, aqui a gente vai entrar em algumas curiosidades, tá? Primeiro, alguém mandou algum recadinho aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Você vai. Antes, não agradecer. Ok. É, então, uma parte dos relatos únicos que a gente encontra aqui em Lucas, a partir do capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 19, versículo 27, a maioria do conteúdo que tem nesse trecho, quase 10 capítulos, né, são únicos, a gente só encontra no Evangelho de Lucas, não encontra em lugar nenhum mais, né? 15 das 16 parábolas a gente só encontra em Lucas, né? 16 parábolas que são contadas aqui, 15 delas a gente só encontra em Lucas, não encontra nos outros, né? Tem outras parábolas que são contadas aqui em Lucas que se repetem nos outros, mas 15 que não aparecem. Então é muito material exclusivo, fruto dessa pesquisa. E aí uma coisa que a gente precisa lembrar é que Lucas não andou com Jesus. Lucas, ele é fruto da evangelização, então ele é da segunda ou terceira geração de crentes, frutos de evangelização. E aí depois ele se aproximou de Paulo, caminhou bem com Paulo, fez viagens missionárias, foi cuidar de Paulo na prisão, e agora ele é um evangelista também, né? Está contando daquilo que ele aprendeu. Lucas também está interessado no reino, né? A gente vê Mateus falando muito sobre o reino de Deus, o reino de Deus, o reino dos céus, né? Marcos também fala. Lucas está interessado, mas ele fala muito pouco sobre o reino de Deus, porque a ênfase dele é essa ênfase pessoal de Jesus com as pessoas, né? Então Lucas também está interessado no reino, mas ele só relaciona diretamente duas das suas parábolas com o reino. A ênfase dele é mostrar que Cristo está interessado em pessoas. E o fato daquelas parábolas lá que eu citei, do Lucas 15, né? De a dracma perdida, a ovelha perdida, o filho perdido, é para mostrar isso, que ele está interessado em buscar o que se perdeu, buscar aquele que foi para longe. Então, o olhar de Lucas é bem mostrando essa pessoalidade de Jesus. Então, Lucas é o evangelho dos pobres, pecadores, publicanos. Alguém lembra o que é publicano? A gente já viu isso aqui, então estou só provocando aí. Alguém lembra? Ninguém? Os publicanos eram os
os grandes lá, os cobradores de impostos, que Cobradores de impostos, exatamente. Mateus, que o pastor pregou agora recentemente, 2 domingos atrás, o Mateus era um publicano, era um cobrador de impostos, né? E Jesus, ele veio, de acordo com o Evangelho de Lucas, ele veio também para os publicanos, né? Ele dá essa ênfase: pobres, pecadores, publicanos, viúvas e crianças. Desculpa aí. Viúvas e crianças simbolizavam aqui nessa ênfase os marginalizados, né? Tem uma ênfase, tem um muito grande de marginalizados, mas também os samaritanos, que também eram marginalizados, os enfermos, muitos deles eram marginalizados, não podiam andar, alguns não podiam nem morar dentro da cidade, tinham que morar fora da cidade para transmitir doenças, os ladrões e os penitentes. Jesus é apresentado no Evangelho segundo Lucas dessa forma, como aquele que veio para esses grupos. E esses grupos, eles se encontram em todas as nações, todas as comunidades, em todas as eras, em todos os povos. Interessante isso, né? O que isso traz para a nossa mente, gente? tem que ver, tem uma situação aí que se Jesus não se misturasse com esse povo, ele não tinha transformado Mateus, não teria transformado Zaqueu e tal. Se dependesse dos judeus, Jesus não se misturava com essas pessoas. Exatamente. Criticar as pessoas. Na realidade, era muito controverso isso. Como assim você se diz filho de Deus e se mistura com pecadores? Publicanos, os publicanos são gente do nosso povo que se vendeu para o povo de Roma para nos cobrar impostos. E você chama um publicano para andar com você? Bem tenso, né? Que mais de lição que a gente pode tirar disso aqui, gente? O que fala ao seu coração Jesus se envolver com essas pessoas? Ele veio ao mundo para esses tipos, para essas coisas mesmo. Ele veio com essa finalidade mesmo, de não ter essa divisão de pessoas. Ele veio para isso. As andanças dele era com todo mundo. Sentava com todo mundo, comia com todo mundo. Como é que ia transformar a humanidade? E vinha o papel dele como um Deus. Como é que ia transformar a humanidade se ele se misturasse com as pessoas? Ô, gente, alguém mais quer falar? Eu quero, pastor. Fale, Francesco. Então, o que eu vejo nisso aí é o cumprimento das promessas, das palavras e proféticas mencionadas a pessoa de Jesus para a humanidade, né? O primeiro versículo que a gente leu diz exatamente isso, né? O 19:10 lá. Que era o cumprimento daquilo que Isaías tinha falado. O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me enviou para pregoar essas coisas aí. Então, é muito gostoso, né, para o nosso coração saber que Jesus é esse Salvador da humanidade, mas que ele está com um olhar mais voltado para esses excluídos, ou para esses que são como doentes ou como pessoas que necessitam de uma atenção para poder sair da sua necessidade e dificuldade, né? Aí ele vai falar Porque essas pessoas eram muito excluídas, totalmente excluídas da convivência. exatamente. Então, Jesus foi a salvação dessas pessoas. E os judeus também, eles eram presos muito a paradigmas, né? Então, Jesus veio quebrando paradigmas também. Exatamente. Aquele texto lá dos odres velhos e o vinho novo e o odre velho é exatamente falando sobre isso. Ele diz assim: olha, a gente não coloca vinho novo em odre velho. O que era o odre? Era uma bolsa de que eles colocavam o vinho. Tinha que colocar o vinho novo, porque à medida que o vinho fosse envelhecendo, o couro ia endurecendo, ia enrijecendo, e ele iria tomando forma, tanto ali de acordo com a fermentação do vinho dentro daquele odre. Se eu colocasse vinho novo no odre velho, o odre velho ia arrebentar. Ele já tinha se esticado todo. Quando o negócio fermentasse, ele ia arrebentar. E aí Jesus está falando assim: eu sou um novo vinho. Eu estou trazendo um novo olhar a respeito de como Deus vai tratar a humanidade, de como Deus vai tratar aqueles que Ele escolheu. É um novo olhar.
E a partir desse novo olhar, ah, se a gente colocar isso dentro de um invólucro, dentro de um sistema, dentro de um meio totalmente já engessado como era o judaísmo, isso vai se romper, né? Então, tanto que se rompeu quando quiseram limitar o evangelho a algum tipo de critério religioso, ele sempre foi além, né? O evangelho de Cristo, ele sempre vai além, ele sempre rompe esses limites, né? Exatamente. Também a inclusão, né? Que a gente vê muito Jesus incluindo os excluídos, né? Pela história da humanidade, né? Exatamente. Vamos para frente, tem mais coisa aqui. Ó, essa é uma perguntinha que eu coloquei aqui para provocar. É uma perguntinha que está no livro e eu queria que vocês respondessem aí. Quais destas parábolas, portanto, são encontradas somente em Lucas? Pode responder aí, vocês que sabem, vocês estão ligados, que já deram uma olhada no livro. O bom samaritano está só em Lucas? Eu acho que Eu não sei. a ovelha, né? O filho perdido, a ovelha, Filho pródigo está só em Lucas. a ovelha, Dessas quatro que estão aparecendo aí na tela. o bom samaritano. Está só em Lucas. E o rico e Lázaro está só em Lucas também. O rico e Lázaro é aquela parábola que o rico quer voltar, tal, e pede para Lázaro ir lá e dar o recado para as pessoas, e Jesus então, a vez deles já passou. Se eles não acreditarem, não acreditar nem que descer lá e falar com eles, né? São parábolas que estão só no Evangelho de Lucas, né? Então, até onde Lucas entendeu que deveria ser pregada a mensagem de Cristo? Vamos ler? Lucas 24, 47. 24, 47. Lucão foi o cara. Posso ler? E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, Lucas entendeu que o evangelho deveria ser pregado a todas as nações. Tudo o evangelismo que ele recebeu de Paulo, né? Paulo entendia que o evangelho era para todas as nações, para todos os povos. A gente também precisa entender isso. O evangelho é para todas as nações, para todos os povos. A gente não pode ter essa tendência que o judeu teve, que por causa da religiosidade da época, teve essa tendência de pensar que o evangelho era só para eles, né? Que a mensagem de salvação era só para eles. Não é. Jesus, ele está sendo apresentado aqui no Evangelho de Lucas para todas as nações, né? Então Jesus é o Salvador do mundo. Outra ênfase que Jesus dá, um outro título, a gente encontra em Lucas 2:11. Alguém pode ler? Lucas 2:11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas, nesse versículo, ele apresenta os dois títulos. Nos nasceu o Salvador, E o Senhor. o Senhor. Entendeu? Além nesse meio ainda tem o Cristo, né? Mas vamos deixar o Cristo, que é um título também, de fora, né? Então, ele é apresentado como Salvador, que a gente acabou de ver, e é apresentado como Senhor também. Ah, usar o título de Senhor é usar um título extremamente elevado que o judeu só usava para Deus. Da forma como eles estavam usando ali, só se usava para Deus. Chamar Cristo de Senhor tinha um significado importante. A gente precisa ter essa resposta, né? O que significa chamar Cristo de Senhor? Precisa ter essa resposta bem definida na nossa mente, porque não é como chamar qualquer outra pessoa de Senhor. Aqui ele está provocando mesmo. Quem diz assim, ó, Deus
é Senhor e esse Cristo aqui também é Senhor. Ou seja, eles têm a mesma autoridade, eles têm a mesma essência. O que um tem, o outro tem. Ele está apontando para a igualdade de Cristo com Deus o Pai. Né? Isso precisa ser entendido para a gente não entender um senhorio apenas dessa forma como a gente entende socialmente hoje. Jesus Cristo é o Senhor também, não só os que ele vai salvar, não só os que ele escolheu, mas ele é o Senhor de toda a humanidade, de todo, né? Precisa ter essa noção bem enfatizada no nosso coração. Lucas traz isso dentro do livro, né? Uma outra ênfase que Lucas traz para a gente pode encontrar nesse texto aí de 1 Coríntios 12, 3, que a gente já viu desde o primeiro versículo que a gente leu, né? O texto diz assim: tá bom, Berla, Deus abençoe. Por isso, vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma amaldiçoado, né? Anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Esse texto está dizendo assim, ninguém pode amaldiçoar Jesus e ninguém pode revelar o Senhor de Jesus se não for pelo Espírito Santo. E aí, a ênfase de Lucas no Espírito Santo é algo tremendo. Você sabe quem escreveu o livro de Atos? Lucas? Lucas escreveu o livro de Atos. É o mesmo autor desse evangelho que a gente está vendo. O livro de Atos também é fruto de uma pesquisa ou fruto de uma vivência que o Lucas teve. E aí ele escreve o livro de Atos, mas ele escreve também o evangelho de Lucas. E o livro de Atos, ele é tido pela nossa sociedade hoje como Atos dos Apóstolos. Mas algumas pessoas também dizem assim, Atos do Espírito Santo, ou Atos dos crentes naquela época. Mas o que o apóstolo, que o Lucas estava querendo trazer, é a ação do Espírito Santo através da igreja logo depois que Jesus Cristo foi para o céu. É como que o Espírito Santo agiu na igreja. E aqui no Evangelho ele já começa a mostrar isso. Ele já começa a mostrar que o Espírito Santo é quem revela para as pessoas que Jesus é o Senhor. Mas tem mais revelação. Vamos lá. Agora eu vou pedir a ajuda de vocês, tá? Vou pedir a ajuda de vocês aí. Quem pode ler Lucas 1,15? Eu. Aí, Lucas 1,17. Você mesmo, Ambrosio, que vai estar na mesma página, né? Lucas 1,35. Outra pessoa. Eu? Meire. Ok. Maria Socorro levantou a mão para falar ou para dizer que quer ler um texto? Era para ler, mas tá bom. Deixa pro próximo. Tem um monte de texto aí, olha aí na tela. Lucas 2,27. Socorro. Outra pessoa, Lucas 3,16. Eu, Leninha. Lucas 4,1. Vanilda. Vanilda, aí você já lê 4,18 também, tá, Vanilda? Lucas 10,21, quem pode ler? Socorro de novo? Tá, os outros dois últimos a gente pede para abrir depois, então. Vamos lá. Lucas 1,15. Pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. A ideia de já apresentar Jesus como alguém cheio do Espírito Santo. O 17, Ambrósio. 17. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter a desobediente à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Vê que o Lucas ele fala nesse texto aí de conversão, de transformação, de mudança, de preparo, mas ele está o tempo todo falando de achar o perdido,
de achar o excluído, de achar o doente, mas também ele fala de um processo de recuperação dessas pessoas, né? É graça, misericórdia, perdão, e sendo misturado e sendo apresentado, né? Lucas 1:35. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Vai, Por isso, continua. por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Vai vendo como que o Espírito Santo é apresentado como quem está movendo a história de Cristo, quem está enchendo Cristo, quem está direcionando, quem está guiando. Lucas 3:16. Quem foi? Foi Socorro, né? Não, É o meu, 2:27. É o 2:27? 2:27, então, vai. o meu é 2:27. É para ler? Pode ler. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Ó, É o isso. Espírito Santo estava direcionando Uhum. para que pudesse ser feito tudo que Deus direcionava. Lucas 3:16. Não sei. Eu posso ler. Pode ler. Disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí o Espírito Santo não vai ser aquele que guia, que enche, que direciona, só Jesus. O próprio Jesus aqui está sendo apontado, né? O João está falando de Jesus, está falando, ó, vem um aí que é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, a continuidade da ação do Espírito Santo em Lucas é mostrada dessa forma. Lucas 4. Desculpa aí, gente. Eu li, mas eu percebi que meu microfone estava desligado. Me perdoem aí. Tá. Ai, meu Deus. Quem é que mais tem o 4? Jesus 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus foi guiado para a tentação. Jesus, ele não foi guiado só para coisa boa, ele foi guiado para o batismo, ele foi guiado para todos os processos que precisavam ser feitos no tempo, foi guiado para todo o seu ministério, mas ele foi guiado para a tentação. E lá na cruz ele diz assim, Senhor, é possível, se for possível, faz de outro jeito, se for possível, passa de mim esse cálice, que eu quero é a vontade do Senhor, que ele estava acostumado a fazer a vontade do Espírito Santo, então estava sempre sendo direcionado pelo Espírito Santo. 4:18, alguém ficou de ler? Eu também. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Olhando aquele texto de Isaías, e dizendo assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Agora, Meire, consegue ler aí Lucas 10:21? Socorro? É socorro? Vai. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Perfeito. Ó, Jesus está falando agora que o Espírito Santo não só direciona a vida dele, mas também revela. E revela para quem? Revela para os pequeninos, para os excluídos, para aqueles que não tinham vez, para aqueles que não tinham quem os direcionasse, para aqueles que não tinham quem os guiasse. O Espírito Santo não está guiando. Lucas 11:13. Vou ler. Se vocês, apesar de serem maus,
sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ah, o Pai. Então eu posso pedir do Espírito Santo, eu posso pedir mais do Espírito Santo, eu posso pedir direção do Espírito Santo, eu posso desejar mais do Espírito Santo. Lucas 12, 13. 12, 12. Isso. 12, 12. Deixa eu ler aqui. Pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Vocês podem pedir e vocês podem ter uma dependência tão plena do Espírito Santo que na hora de vocês saírem para testemunhar de Cristo, o Espírito Santo vai direcionar vocês. É só vocês estarem na dependência dele, na disposição de serem usados por ele, de desejarem e de querer ser direcionado por ele, porque ele vai dar para vocês o direcionamento certo. É muito legal ver isso, né? O Espírito Santo no Evangelho de Lucas como alguém que está direcionando, né? Havia uma mensagem aqui que Em 10 minutos acaba. temos 10 minutos, né? Então vamos tentar terminar aqui para a gente. Pastor, desses do Mateus, do Marcos, né? Dos dois só, que foi falado até agora. Só Lucas que fala do Espírito Santo? Não, os outros também falam. Só Ah, que tá. eles falam com uma ênfase bem menor, né? Eles falam com uma ênfase bem menor do que a ênfase que a gente encontra aí. Deixa eu tentar aqui. Eu não consegui fazer os slides da lição 11, mas eu vou passar aqui só para vocês terem uma noção, porque ele é bem simples, né? É quase um resumo bem facilitado. Aqui a lição 11. Tá vendo aí, né? Lição 11? Sim. Tá vendo aí, né? Ó, Então, eu queria que alguém lesse Lucas 11, versículos de 1 a 4. Lucas 11. 1 a 4. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe diz: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes diz: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dar-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Tá. Boa noite aí para quem entrou. A gente já tá terminando, tá? Tá já no finalzinho. A ideia de Lucas aqui, nessa lição 11, é mostrar que Jesus, ele veio, como a gente já falou, né? Como Salvador do mundo, tal, e a proposta dele era que esse relato dele fosse bem detalhado para mostrar quem Jesus Cristo realmente era, para que as pessoas conhecessem de fato. Então ele faz isso de uma maneira como quem está escrevendo uma história pesquisada. Então esse formato ele precisa ficar bem claro assim, para nossa cabeça. Lucas estava escrevendo em formato histórico, como quem está escrevendo uma história não de fadas, mas uma história pesquisada, um documentário, como quem está escrevendo um documentário. O autor aqui da lição, ele usa a palavra história. Então, toda vez que você vê história aqui, você pensa como se fosse um documentário, tá bom? É como se ele estivesse narrando uma história que eles vivenciaram junto, né? Exato. Na realidade, Lucas Não vivenciou, mas ele teve testemunha viva dos prodígios que Jesus fazia, né? Então, vê só, o Lucas estava escrevendo uma história, como um relato histórico, um documentário para o Teófilo Otônio, está ali no ponto 9, né? Que está no ponto 9. Para o Teófilo, para o excelentíssimo Teófilo, eu falei outra coisa aqui, para o excelentíssimo Teófilo, na ideia de que ele tivesse uma plena certeza, esse realmente é o Messias, esse realmente é o Salvador, esse realmente é aquele que veio para mudar a humanidade, né?
essa ênfase na história que o Lucas está escrevendo precisa ser bem assimilada no nosso coração, né? Salvador de quem? A gente já respondeu na outra lição. Salvador do mundo, né? Então, quando ele escreve isso como história, ele dá algumas pinceladas de alguns conteúdos que os outros evangelistas não deram, né? Não falaram. Jesus, ele é Salvador da humanidade, é o Salvador de todos os povos. E aí Lucas está trazendo isso de uma maneira documentada. Histórico documentário, né? Deixa eu ver aqui mais coisa importante. Ali no 19, 11, 19. O terceiro evangelho revela cuidado literário por parte do autor, que emprega uma linguagem muito elevada. Tudo isso contribui para que o seu evangelho fosse o mais completo e lindo de todos. Então, a beleza que existe no evangelho de Lucas é diferente da maneira como Mateus, Marcos e inclusive o João também são escritos, porque o Lucas ele apresenta de uma maneira quase que poética, para que quem lesse, para que quem tivesse acesso, falasse assim, rapaz, essa é a história de salvação lindíssima, porque é um Salvador que ele não veio para liderar, oprimir os povos, ele veio entregar a sua vida para os povos, né? É um contexto completamente diferente, né? Então, Lucas, ele traz essa mensagem, ela é uma mensagem de alegria, ela é uma mensagem que traz alegria para todos os povos. Por conta dessa alegria de ter contato com essa mensagem, veio achar que estava perdido, buscar o que se perdeu, receber o filho que voltou, né? Isso produz uma transformação na vida e essa transformação ela é demonstrada através de adoração, né? A Cristo é apresentado dessa forma, assim, como aquele que merece ser adorado, né? E uma das partes dessa adoração é a oração. E aí Lucas vai apresentar a ideia de devoção, de oração, de admiração, de alegria na presença de Deus, como princípios de quem realmente conheceu essa realidade, essa verdade, não só como um histórico, mas como uma verdade. Então ele está tentando transmitir isso lá para o Teófilo e para quem fosse ler a carta, para entender Jesus é o Salvador. E ele é aquele que pode trazer verdadeira alegria, então a gente precisa se devotar a ele, alegria, louvor, adoração, isso porque ele é o Salvador. Mas ele também é o Senhor. Então a gente fecha esse conteúdo assim: Jesus é o Salvador, Jesus é o que me recebe, é o que transforma a minha vida, é o que me dá um novo sentido de viver. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. E essa é a beleza da história. Porque ele não veio só salvar, ele não veio só transformar, ele veio ser Senhor. Ele veio ser Senhor da minha vida. E como Senhor da minha vida, ele é Senhor também do meu destino, né? De para onde eu vou. Então, esse misto todo de informações que o Lucas traz precisa levar o nosso coração a agradecer a Deus e a jubilar por tudo que ele fez por nós. Amém, irmãos? A gente está com o nosso tempo aqui encerrado, tem 3 minutos. Vou pedir para alguém orar. Alguém pode orar por nós, agradecendo por esse livro de Lucas, né? E pela mensagem que Deus traz para nossa vida outra vez. Posso orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, teu Filho, obrigada pela obra completa que o Senhor fez para nós. Desenvolvendo Jesus como Salvador, como aquele que seria Senhor, dono dos nossos corações, como Cristo do Senhor. E o Senhor nos enviou o teu Espírito, Pai, para nos convencer, nos guiar da verdade de Jesus e estar conosco todos os dias, completando a obra que o Senhor começou. E nós estamos debaixo do teu ministério, Espírito Santo. Por isso, continua a nos falar, Senhor, abrir nosso entendimento, iluminar as mentes e nos convencer todo pecado, justiça e juízo. Em nome de Jesus, obrigado por essa experiência que Lucas teve, que deixou para nós. Obrigada, Jesus, por tua intercessão, quando o Senhor disse, Pai, eu não peço apenas por esse, mas por aqueles que haveriam de crer em mim.
por intermédio da tua palavra. Muito obrigado por essa palavra que temos hoje. Tanto acesso e tão perto dela podemos viver. Muito obrigado em nome de Jesus. Então, só para a gente lembrar, queridos, olha, Lucas, ele não andou com Jesus. Ele foi um convertido lá de terceira ou quarta geração, né? Mas ele deu a possibilidade, através da pesquisa dele, de que a gente conhecesse muita coisa que Jesus fez, né? Então, que a gente possa jubilar de alegria aí por tudo que Deus fez por nós. Amém? Tem um pessoal aí que só chegou depois, né? O pastor Aloysio foi dar um estudo lá no JK, então ele deu uma passadinha por aqui, mas acho que já saiu também, né? De toda forma, a gente agradece aí tudo. Eu vou. Oi. 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 Oi, som. Oi. 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 Oi, som.